Oi, gente, estamos aqui com o Tasso Conta, né? O nosso podcast que vai gerar muita informação para você. E a gente hoje vai ter um tema muito legal, que é controladoria estratégica, tá? Um convidado muito especial. E eu não queria pedir para vocês para não esquecer de curtir, de comentar e deixar seus likes lá nos nossos canais de comunicação, que vão estar aí os vídeos, né, de todo o nosso podcast. E hoje com a gente, na realidade, Eduardo Zanotelli. Vai estar aqui com a gente hoje falando um pouquinho de controladoria. Du, muito obrigado por você estar aqui com a gente nesse papo, né? Com certeza vai ser muito valioso para as pessoas. O Du, ele é consultor, é professor, né? E a gente está aqui nessa pegada muito divertida que nós vamos começar juntos e te agradeço demais por estar aqui com a gente da Tasso. Então, Du, você trouxe assim um tema muito legal, né? Que é controladoria. É um tema que está em alta, né, no Brasil, não só através do sentido de controle, mas através de ACD, de outros temas ligados. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do controle, né? Dessa questão de planejamento e gestão. O que a controladoria estratégica pode agregar para as pequenas, médias e grandes empresas hoje? Primeiro, agradecer o convite, Carlinha. Obrigado por estar aqui. É um prazer enorme estar aqui com vocês, com as pessoas que te assistem. E a ideia é a gente tentar tornar um pouquinho mais popular esse tema que acaba virando jargão, que acaba virando tema de moda. E as pessoas começam a achar que isso é para empresa grande e esquece que toda empresa precisa de controle. Toda empresa precisa de gestão. Não importa que é uma microempresa, não importa que é um food truck que você está movimentando. Tem que ter controle, tem que ter gestão. O termo acabou virando moda, né? A gente não gosta muito desses modismos, mas é bom pelo menos para a gente explicar para as pessoas. A controladoria estratégica é a controladoria que a gente sempre viu, que a gente sempre ouviu, mas ela tenta dar um passo além. Você começou bem a sua fala. Quando a gente pensa em controladoria, a gente pensa em controle. E aí surge uma ideia, uma noção que controladoria é só controle. A controladoria estratégica, ela quer extrapolar esse limite do controle. Peraí, já que eu controlo isso, já que eu tenho acesso a essa informação, já que eu sei o que acontece, eu não deveria te ajudar com o planejamento? Então, a controladoria estratégica, ela está mais direcionada para o planejamento, para te ajudar a pensar o futuro. Daí a ideia de controladoria estratégica, porque você usa o controle para te auxiliar com a estratégia. As estratégias da sua empresa. E, assim, é bem legal você falar, né, que quando a gente está ensinando, quando a gente está contratando, quando você fala para alguém, você tem controladoria na sua empresa? E a pessoa já logo pensa, controladoria são de grandes empresas, você vai pensar em grandes companhias. E na realidade não é. Na realidade, esse nome, você ter um departamento de controladoria, ele tem a sensação da gente encarecer a nossa administração. Verdade. Mas a gente não precisa lidar com isso como um departamento. E sim, como a gente pode ter serviços e pessoas que nos auxiliem. Uhum. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Porque já que a estratégia ela está envolvida nos negócios da gente, né? Se a gente não tiver planejamento, eu sempre falo, né? É planejamento, ação, resultado, né? Eu falo assim, é de uma outra forma, mas é isso. As empresas precisam de planejamento, ações, resultado. Perfeito. E no finalzinho da curva, o feedback para avaliar e a gente seguir. Fala um pouquinho sobre isso. Como é que uma média, uma pequena empresa podem implantar controles, gestões desses controles dentro dos seus negócios? Então, em princípio, toda empresa tem a sua controladoria. Ele não precisa, como você falou, ser um departamento onde eu vou ter 3, 4, 5 pessoas. Controle toda empresa tem. O importante é que as pessoas, ao querer criar controle, entendesse como esse controle pode auxiliar na gestão. Já começou a virar controladoria estratégica. Automaticamente, se você começa a usar controle para te auxiliar na gestão e você alcança o planejamento, você já tem controladoria estratégica. Talvez você e mais um, talvez você e a sua esposa, se for uma empresa familiar, ou você e seu esposo, ou um filho, isso não é o importante. O importante é você saber por que você está controlando. Então imagina que eu sou um microempreendedor e eu comercializo roupas. Poxa, eu não deveria controlar meu estoque? Peraí, se eu tenho estoque é porque eu comprei de alguém, já que eu não fabrico, eu estou comprando de alguém. Peraí, mas se eu compro de alguém eu tenho que pagar, né? Tá, mas se eu comprei é porque eu quero vender. Então, peraí, se eu estou vendendo, eu também deveria controlar. Então, o controle para mim começa por aí. E até o tipo, igual esse exemplo que você deu, que tipo de estoque, qual é a forma que você vai fazer essas aquisições e guardar isso. Eu vou fazer um estoque muito alto, tirando os nossos jargões de inglês, nossa parte contábil, né? Eu vou fazer um estoque mais dinâmico, vou fazer um estoque
que eu sei que como a moda, eu tenho lá primavera, verão, outono e inverno. Isso. Eu vou guardar aquela roupa por quanto tempo? Então até isso faz parte, não faz? Faz parte. E você deu bons exemplos. Como me veio à mente a ideia de uma loja de roupas, essa questão do tempo, das estações é importante. Então, esses 3 exemplos que eu dei, eu estava pensando em concluir falando de capital de giro, porque é uma coisa que as pessoas conhecem pouco, mas é fundamental para qualquer negócio. E agora eu lembrei de uma amiga minha que há muito tempo atrás ela saiu da empresa que ela trabalhava e ela queria abrir a empresa dela. Ela queria comercializar roupas de bebês. Aí ela me procurou. Na época eu ainda trabalhava com escritório de contabilidade, né? Depois eu saí do escritório de contabilidade e fui para a parte de consultoria. Mas naquela época, Carlinha, eu ainda tinha escritório de contabilidade. E a primeira coisa que eu falei com ela, o nome dela era Cláudia. Eu falei, Claudinha, você já tem uma noção clara de quanto vai te custar para manter seu estoque? A necessidade, né? Aonde você quer colocar? Eu já vi um monte de lojas de roupas de bebê lá. Então, tá vendo a estratégia, como é que vem? Ela vem no início. Nós, contadores, poderíamos lembrar do princípio da continuidade, né? Poxa, se eu quero abrir uma empresa, ela deveria perpetuar. Então, o pequeno empresário, o grande empresário, ele tem que entender bem essa noção da necessidade dele de capital de giro. E as principais variáveis são os exemplos que eu dei. Quanto que eu recebo, quando que eu recebo, quanto que eu tenho para pagar, quando que eu vou pagar e como eu equilibro isso no meu estoque. Se você tem controle disso, Carlinha, pode ser manual. Você não precisa de um software sofisticado para fazer isso. O ideal é que você tivesse um software. Mas só que hoje barateou muito, né? A gente tem uma infinidade de instrumentos de tecnologia hoje. Sim. Eu vim no congresso agora da Conescap e assim, fiquei impressionada, em fevereiro agora, como que aumentou o volume de empresas através de startup, onde o custo é menor para você fazer a aquisição e você não compra, você loca, ou seja, você não tem aquela obrigação da fidelidade durante tanto tempo. E isso melhorou muito o mercado. Então pode facilitar, né, para todo mundo aí que está nos ouvindo, pode facilitar essas aquisições e para controle. Sim. Né?